Salva-me pela tua graça. É por isso que eu digo que eu não entendo quando alguém me diz que o Velho Testamento ensina a salvação pelas obras. Porque para mim, o tema da salvação pela graça é cristalino, é claro na Bíblia. O Evangelho é eterno. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Israel todos os dias oferecia sacrifício no santuário. Um cordeirinho era sacrificado. O sangue era derramado. Os israelitas olhavam nesse sacrifício que a salvação era unicamente pela graça, porque um dia o Cordeiro de Deus seria sacrificado na cruz do Calvário. Pastor, mas veja bem, o senhor está colocando que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas não parece contraditório? Porque quando a gente lê a Bíblia, Jesus, em determinado momento, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse assim para o povo: olha, quando eu voltar, então eu vou dizer para alguns, vocês que quando eu estive nu me vestiram, eu estive preso me visitaram, eu estive com fome me deram alimento, venham até mim. Vocês que não fizeram nada disso, se afastem de mim. Então, como é que a gente explica que a salvação é única e exclusivamente pela graça, se o próprio Jesus exaltou a importância dos atos de caridade, da bondade para com o próximo? O assunto é que temos que entender que a salvação tem uma causa e tem uma consequência. Qual é a causa da salvação? Como nos salvamos? Como alcançamos a salvação? Unicamente pela graça. Você não faz, você não merece, você recebe por amor, por graça, você não paga nada, é grátis. Você está salvo em Cristo pela graça, apenas por crer, pela fé. Mas, pastor, ainda acho que parece um pouco injusto, porque, veja bem, por exemplo, aquele bandido na cruz, que estava ao lado de Cristo, ele morreu, ele fez, a vida inteira passou fazendo maldades, matou, enfim. E naquele último momento, ele aceitou a Cristo e foi salvo, pelo que a gente entende do relato bíblico, ele foi salvo. Agora, e uma pessoa que passa a vida inteira fazendo boas obras, bem intencionada, a vida inteira dedicada ao próximo, amando a Deus, né? Mas de repente não sabe exatamente a forma correta como deve seguir a Bíblia, essa pessoa não vai ser salva? Aí que está. Eu digo que o ladrão na cruz teve duas bênçãos. Primeiro, a salvação pela graça. E segundo, a morte. Agora, uma pessoa que faz coisas erradas sem saber que está fazendo coisas erradas, por que tem que se preocupar? Deus não vai julgar ela pelo que não conhecia. Deus vai julgar a cada um pela luz que tem. Agora, eu recebi a salvação pela graça. Conheci a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que devo ir para a direita. E eu teimosamente estou indo para a esquerda. Espera. Aí é uma rebeldia contra Deus. Aí a salvação pela graça não me vale de nada. Pastor, o senhor está falando sobre salvação pela graça? E a minha pergunta ela é bem primária. Essa palavra graça, como está sendo colocada nesse contexto, ela é muito utilizada aqui nesse meio mais religioso. Mas eu estou com um pouco de dúvida. Como que eu entendo isso? O senhor consegue me dar um exemplo? Salvo pela graça. Tudo bem. O que é exatamente graça? O senhor consegue me dar um exemplo fora desse âmbito religioso para eu entender exatamente como que eu sou salvo? Salvo grátis. Você não paga nada, você não faz nada, você não merece nada. Você é salvo porque alguém te quer salvar sem você ter feito nada. Isso é ser salvo pela graça. Ou seja, não preciso pagar nada pela salvação. Não precisa pagar nada, você não precisa guardar sábado, você não precisa guardar a lei, você não precisa devolver dízimo, você não precisa ir à igreja, você não precisa fazer nada. Você é salvo pela graça. Pastor, mas o fato de eu aceitar a graça de Cristo não significa que eu estou salva. Então, no momento que eu aceito, significa que eu estou salva naquele momento. Lógico. Mas há um processo depois disso. Não há processo nenhum. Você está salvo em Cristo, 100% completamente salvo. Agora, o fato de que hoje você está salvo, não quer dizer que daqui a 10 minutos você continua salvo. Você continuará salvo se você continua em Cristo. No momento em que você se afastar de Cristo, deixa de ser salvo, porque a salvação é Cristo. Ele é a salvação. Somos salvos em Cristo. Separados de Cristo, não há salvação. Mas quando eu olho agora para a Bíblia, um exemplo.
Tiago 2:10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E existem alguns que pregam ou são taxados como aqueles que pregam que são salvos pela lei. Esse versículo me parece que se você erra em um passo da lei, você deixa de ser salvo. Aí eu estou assim, meio em dúvida, eu sou salvo pela graça ou sou salvo pelas minhas ações na lei? Você é salvo pela graça. A obediência à lei não te garante salvação. Se você guarda mandamentos querendo se salvar, de agora já vou te dizendo, usando a linguagem popular, pode tirar o cavalinho da chuva. Guardar mandamentos não te garante salvação, nem os 10, nem os 9, nem os 8. O único que te garante a salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que você aceita pela fé nele. Vou usar um exemplo. Se eu estou num barco e eu tenho 2 remos, eu posso dizer que para eu ir para frente na minha vida cristã, uma seria a morte de Cristo na cruz do Calvário e a outra seria os 10 mandamentos, e os 2 me levam rumo à salvação, tanto Jesus, o sangue de Jesus e a obediência à lei, ou esse exemplo não estaria certo? Quero colocar na tua cabeça mais uma vez uma ideia contundente, clara e cristalina da Bíblia. Obras, obediência, mandamentos, lei, nada tem que ver com tua salvação. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Você, para ser salvo, precisa um só remo, Cristo, e mais nada. Pastor, como é que a gente vai falar para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que acha que precisa fazer obras, enfim, ajudar, caridade para que seja salvo? Ele acha muito simplista a gente chegar e dizer, olha, você aceita Jesus, você está salvo. Porque sempre vem os textos bíblicos para rebater um pouco isso. O próprio Cristo falando. O que diz Cristo? Quando a gente começou a nossa conversa, né, que Cristo falou, vocês que fizeram isso, venham até mim. Vocês que não fizeram, se afastem de mim. Então, esse é um texto que parece tão claro. Ele não está falando de salvação. Ele está falando já do momento final da história humana. Quando você se salvou, vamos dizer, no momento em que encontrou a Cristo. Quando encontrou a Cristo? Quando você tinha 20 anos. Muito bem. Alcançou a salvação em Cristo, aí, nesse momento. Agora, como viveu dos 20 anos até os 40, quando Cristo veio? Quando Cristo disse, está falando de obras, está falando destes 20 anos de vida cristã. Não está falando de como você alcançou a salvação. Está falando de como você viveu a vida salvada. Porque tem gente que diz assim. Parece assim, que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Por quê? Porque, por exemplo, o bandido, vou voltar ao bandido na cruz, né? Teve uma vida do jeito que ele quis. Alcançou a salvação e morreu. Alcançou a salvação e morreu. Pronto. Outros ficam rapidamente já conhecem a verdade e tal, mas tem aquelas tendências humanas, mas tem as tendências humanas que eles têm que lutar, passar a vida inteira para manter a sua salvação, digamos. Então parece que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Jesus poderia vir onde você diz, Márcia, o que você escolhe? Você ser salva ou viver, e a vida não vai ser muito fácil, ou ser salva e morrer? Acho que eu preferia morrer salva. Muito bem. Essa foi a bênção. Por isso digo, o ladrão na cruz recebeu 2 bênçãos. A bênção da salvação e a bênção da morte. Agora, eu preferiria continuar vivo. Jesus me dá a salvação e ela é grátis. Agora, até o grátis eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer, então, para ser salvo em Cristo Jesus? Eu te dou meus óculos grátis. O que você precisa fazer? Receber. Agora, se eu te ofereço e você não quer, aí... Mas parece injusto, viu, pastor? Porque eu olho para o ladrão aqui como exemplo, né? Matou, fez atrocidades durante a vida inteira. E de repente tem uma outra pessoa que não conhecia Jesus, mas tinha bons princípios, não fazia nada de mal para ninguém. E de repente a graça vem e é oferecida para o ladrão e para aquela outra pessoa que tinha bons princípios. Os 2 estão salvos da mesma forma, é isso? Só que a graça é oferecida para ambos. A pessoa que tem bons princípios, um dia encontra Cristo, mas rejeita Cristo, estará
estará perdida, não porque tinha bons princípios, estará perdida porque não aceitou Cristo. E o ladrão na cruz estará salvo não porque fez coisas más, estará salvo porque aceitou Cristo. A salvação é Cristo. Não é princípios, não é comportamento, não é conduta, é Cristo. Quando aceito Cristo, aceito a salvação. Quando rejeito Cristo, rejeito a salvação. Pastor, e as pessoas que nunca conheceram a Cristo? E entre os remidos haverá gente que nunca ouviu a história da cruz. Porque perguntarão a Jesus: Senhor, por que tuas mãos estão feridas? Você e vocês sabem, porque vocês conhecem a Bíblia. Mas essa gente que pergunta a Jesus não conhece, por isso perguntam: que feridas são essas? Então como chegaram ao céu? É que nunca ouviram falar de Jesus. Mas, na luz que tiveram de valores, viveram uma vida coerente. Amaram a um Deus que talvez nunca souberam identificá-lo, mas foram humildes. Não viveram de acordo com a carne, viveram de acordo com o senso inconsciente de valores espirituais que tiveram. O senhor está falando que quem viveu antes de Jesus, ele teve chance de salvação. Nós colocamos aqui, não importa se a pessoa é muito ruim ou ela tem bons princípios, ela também tem chance à salvação. Uma pergunta extrema. E quem acaba com a sua própria vida, ela tem chance à salvação? Isso você vai ter que perguntar a Jesus quando ele voltar. Porque quem comete suicídio se salva ou se perde? Eu não sei. Só Deus sabe. Se ele teve tempo de se arrepender, e quanto tempo um ser humano precisa para se arrepender? 2 segundos. Se ele teve tempo de se arrepender e clamar perdão, como o ladrão na cruz. O ladrão estava morrendo. O Senhor salva. Pronto, está salvo. Então, tem que confiar no amor de Deus.